No último ano, dezenas de vocês chegaram até mim com o mesmo questionamento: como que eu posso aprender programação e saber que eu estou pronto para iniciar no mercado para me conseguir a minha primeira vaga? Foi por isso que eu criei esse conteúdo aqui, para conseguir responder bem vocês. Criei aqui um roadmap completo de 12 meses para você aprender programação, aprender as habilidades além da programação, como metodologias de entrega de trabalho, metodologias de trabalho, para você estar atuando dentro de uma equipe. Desse roadmap você vai sair do completo zero até o ponto de você mandar o seu primeiro currículo e saber onde você vai encontrar as vagas para fazer isso. Meu nome é Alexandre Leutz, esse é o meu canal, eu sou analista de sistemas e pós-graduado em gestão de produtos, e nesse canal aqui, no último ano, eu já ajudei dezenas de pessoas a iniciar na programação da forma mais rápida possível. E eu preparei este documento aqui para a gente seguir uma linha do início ao fim, do primeiro mês até a gente chegar no 12º mês. E para você ter uma organização melhor, eu vou até deixar ele disponibilizado para fazer o download aqui embaixo na descrição. Interessante que a gente vai passar aqui do zero até a hora de você estar pronto para trabalhar, para mandar o seu currículo. Então, nos primeiros meses você vai notar que a gente vai aprender menos coisas e com o passar dos meses a gente vai começar a ver coisas mais complexas e mais coisas dentro de cada mês, porque até lá você já vai ter uma base estruturada para você entender, conseguir desenvolver essas habilidades. E para começar, já vamos falar aqui sobre o primeiro mês. Eu botei aqui sobre HTML e o fundamento da web. Primeira coisa que você tem que fazer é baixar o Visual Studio Code ou algum editor de código para que você possa começar a desenvolver os seus primeiros códigos. Não adianta você ficar estudando aí 3, 4, 5 meses de teoria se você não aplicar. Vale muito mais a pena você estudar uma semana e aplicando do que você estudar muita teoria sem aplicar. O exercício da função é o que vai fazer você melhorar as suas habilidades. Então, primeira coisa, vai lá e já baixa o Visual Studio Code para a gente começar a aprender a base da programação. A base da programação a gente pode dizer que ela pode ser separada em duas partes. A base da estrutura, que vai ser ali o HTML, o CSS, o JavaScript, as linguagens de programação, e o que vem antes de tudo isso, que seria a lógica de programação. Lógica de programação a gente vai deixar um pouquinho mais para frente, porque eu quero que você se sinta mais contente, mais realizado em conseguir desenvolver alguma coisa. Mas tudo que a gente vai ver aqui está dando uma base estruturada para você conseguir se dar melhor, conseguir subir o próximo passo dentro da escada. Então, primeira coisa que eu quero que você faça, baixa o Visual Studio Code e vai entendendo o que é HTML e o que é possível fazer com a programação. Aqui a gente já consegue montar várias coisas com o que eu preparei para você aqui, ó. Entender o que é estrutura semântica, né? O que vem primeiro, semântica é prioridade, né? O que vai ser mais importante do que outra coisa. Então, no HTML existem tags semânticas, que são header, main, body, footer, que elas dizem que o conteúdo é alguma coisa. Então, conteúdo main, conteúdo principal, conteúdo header, que fica no cabeçalho, conteúdo footer, que fica embaixo, e tem vários outros para isso. A gente tem as coisas mais importantes aqui que a gente utiliza dentro do próprio HTML, que seriam links, imagens, tabelas, formulários e entradas de input. Entradas de texto, entradas de números, eles estão aqui dentro de formulários. Então, é muito importante que você saiba fazer um link de navegação para outra página, tanto dentro do seu site quanto para fora do seu site, saber colocar imagens e multimídia dentro do seu HTML, conseguir criar tabelas, porque a base do projetinho que a gente vai estar pensando em desenvolver aqui, ele vai utilizar tabela, que é um projeto CRUD, mas a gente já vai ver o que é CRUD um pouquinho mais para frente. Então, todas essas entradas de texto, entender ali corretamente as estruturas semânticas que são header, main, footer e várias outras. SEO básico. Já que tu está estudando da base, é muito importante que tu saiba o que é SEO, que é Search Engines Optimization, que é o mecanismo otimizado de busca dos buscadores, né, do Google e assim por diante. Então, entender que existe uma máquina, né, um código que ele vai validar o seu código para tentar entender o que tem ali, para conseguir ver se ele mostra o teu código, o teu site para um usuário ou não. Isso que é o mecanismo de busca, e a gente vai fazer algumas coisas ali dentro para otimizar. Às vezes colocar uns títulos, umas descrições para que o Google, que o mecanismo de busca, saiba o que buscar ali dentro da nossa
página. E aqui o projetinho que a gente vai fazer é entregar uma página pessoal, né? Como se fosse ali um currículo básico, só com algumas informações. O seu primeiro Olá Mundo, né? Dizer, aqui meu nome é Alexandre, moro em tal lugar, eu quero ser desenvolvedor. É uma coisa bem simples e rústica, só uma estrutura de HTML. Saindo daí, você entendendo esse conceito, não precisa demorar um mês para fazer isso, né? Mas eu recomendo que você tire um tempo para estudar tudo isso, estudar o que é possível fazer com linguagens de programação, com a programação em si. Saindo disso, do primeiro mês e indo para o segundo, aqui a coisa começa a ficar bem mais interessante. Aqui a gente vai começar a pegar esse projetinho que você já criou e deixar ele mais bonito. O CSS é o responsável por deixar as coisas mais bonitas. Dentro do CSS a gente tem alguns pré-processadores, a gente tem bibliotecas que a gente pode utilizar para facilitar o nosso dia a dia, mas tudo é baseado no que a gente vai passar aqui. Então, a gente tem um objetivo dentro desse segundo mês, que é criar uma interface com qualidade, ou fazer com que aquele nosso primeiro projetinho ali fique mais bonito, colocar cores, fontes, deixar as coisas nos lugares específicos, como uma do lado do outro, uma em cima do outro, colocar desenhos nos inputs, né, deixar eles mais bonitinhos, sombras, assim por diante. E as coisas de alinhamento mais importantes que você tem que saber é Box Model, Flexbox e Grid, que é a forma que o CSS tem de alinhar as cores. Isso é basicamente um mundinho de alinhamento que a gente tem ali dentro do CSS. A gente também tem pseudoclasses, que é aquela que a gente usa com dois pontos, né? Então, quando a gente passa o mouse em cima de alguma coisa, de algum elemento, e ele muda o cursor, isso é uma pseudoclasse. Ou até mesmo quando muda a cor do botão, ou quando acontece alguma coisa, quando eu passo ali o mouse em cima, ou tiro o mouse de cima de algum elemento. A gente também tem media carries. Media carries é muito importante porque é a partir delas que tu vai conseguir transformar o teu site em um site responsivo, um site mais bonito. E é muito importante que você se esforce em entender os conceitos de porcentagem, de tamanho dentro do CSS, porque é isso que vai fazer com que o seu site seja responsivo. O que é responsivo, Alexandre? Responsivo é quando eu pego um site e eu aumento o tamanho dele, diminuo o tamanho dele, não importa o tamanho da tela que você está me assistindo aí no YouTube, o site do YouTube está funcionando normalmente. Se for um tablet, se for um celular, se for numa televisão, ele se adapta a todos os tipos de tela. Então, isso é responsividade. E a gente tem aqui também variáveis no CSS. Basicamente, eu posso armazenar ali alguma cor, alguma informação que eu quero utilizar para outros lugares. Por exemplo, eu quero ter uma paleta de cores, então vou colocar ali cor laranja, cor branca, cor preta. E eu posso definir qual que é a tonalidade ali dentro e utilizar essa variável ali dentro do meu CSS. Quando eu precisar dar manutenção e mudar essas cores, eu posso simplesmente só mudar aquelas cores sem precisar mudar trocentas vezes em todos os lugares que está sendo utilizado. E é muito, muito importante que você saiba organizar bem o seu código. Eu estou até com um livro aqui, ó, a gente vai ver ele mais adiante, que é o Clean Code. Eu falo muito desse livro aqui dentro do meu curso para os meus alunos, porque isso aqui vai realmente fazer a diferença na hora de você ser contratado. Você criar um código que seja bom, fácil de ler, fácil de dar manutenção é muito importante. Então, você organizar para que seja fácil de entender vai ser uma das tarefas que você mais vai ter que gastar tempo aqui. Não é simplesmente começar a escrever um monte de classe, um monte de nomezinho diferente, escrever e jogar dentro do arquivo. É conseguir fazer uma organização para que você consiga juntar nomes de classes. Por exemplo, eu tenho uma classe, eu tenho uma div com uma classe X e dentro dela eu tenho um input. Então eu consigo utilizar isso para chegar dentro desse input e escrever muito menos e conseguir entender muito mais. Seguindo daí, a gente já tem o nosso primeiro projetinho basicamente entregue, né? Então, uma landing page que você consiga ali falar sobre você da mesma forma como a gente viu no primeiro mês, mas que ela seja mais bonita, que tenha um menu, que tenha um footer, que tenha as informações mais dispostas de uma forma mais bonita. Aí a gente passa para a parte um pouco mais interessante, um pouco mais legal e vai demorar um pouco mais de tempo para você entender.
Aqui é importante que você entenda alguns conceitos. Eu recomendo que você use esse terceiro mês aqui um pouco junto com o quarto mês, porque a gente vai escolher uma linguagem de programação, né? No caso, eu recomendo que você aprenda JavaScript e consiga aplicar esses conceitos da lógica de programação já no JavaScript. Então, em todas as linguagens de programação a gente consegue fazer basicamente as mesmas coisas. A sintaxe vai ser um pouquinho diferente, ou no caso, o jeito de escrever. Sintaxe seria isso. Então, o jeito de escrever é um pouquinho diferente, mas a gente consegue fazer as mesmas coisas. Algumas linguagens e frameworks têm algumas coisas a mais do que os outros, são mais fáceis de utilizar e assim por diante. Mas lógica de programação é tudo igual. Vou deixar vídeo relacionado ali na descrição para você aprender lógica de programação. Mas o objetivo nesse terceiro mês aqui é pensar como um desenvolvedor de software, entender o que são variáveis, arrays, objetos, que são lugares na memória do computador que a gente consegue guardar informações, condicionais, que são decisões do tipo se ou se não dentro do nosso código, funções, que são agrupamentos de código para fazer uma função. Por exemplo, eu quero fazer um bolo, então eu escrevo uma função que vai fazer esse bolo. Primeiro ele pega o ovo, bate o ovo, bota o trigo, bota no forno e me joga ali no final o bolo pronto. Isso aqui é uma função. E também, muito importante, você aprender a debugar, utilizar ali a teclinha F12 ou inspecionar para abrir o DevTools. Recomendo que você utilize o Google Chrome para isso, que é muito mais fácil para quem está iniciando, e entender que ao desenvolvimento do software você vai achar vários erros e esses erros vão ser mostrados na aba Console, e que com isso vai ser muito mais fácil de você descobrir quais são os erros que estão acontecendo dentro do seu código. Passando aí, vamos colocar aqui o quarto mês e o terceiro um pouco junto. Aqui no quarto eu coloquei algumas coisas a mais, né? Aqui a gente já começa a falar um pouco mais sobre programação, sobre linguagem de programação JavaScript, mas aqui no quarto mês eu separei sobre JavaScript e navegador. O objetivo aqui é criar páginas dinâmicas. Então a gente vai ter que entender alguns conceitos, como o DOM, que basicamente é a tela do nosso navegador, de uma maneira explicando bem simplesmente. Dentro da tela do usuário ali, a gente vai ter uma série de eventos que podem acontecer, que a gente pode estar utilizando para manipular os dados ou acontecer eventos, né? Acontecer alguma coisa e você poder chamar uma função dentro do seu código e fazer alguma coisa. Então, por exemplo, uma função, um tipo de evento é o clique. O clique ele dispara um evento que se chama clique, né? E ele pode ser utilizado para chamar uma função. O clique, quando você clica numa tecla, quando você sai de um input, tudo isso são eventos. Então é importante que você saiba todos os eventos que podem acontecer. Evento de scroll, evento de mouse over, que é quando você bota o mouse em cima, quando você tira, eles vão conseguir chamar uma função para você fazer uma ação. Então cliquei em alguma coisa, dei submit no formulário, eu posso configurar uma função para que aconteça alguma coisa e alguma ação seja realizada. Depois disso, a gente tem que aqui, separei em dois pontos, né? Porque tem o Fetch API e API públicas. O Fetch API é você aprender a fazer requisições, pegar ali e conseguir se comunicar. Então, os verbos do HTTP, eles incluem get, post, put, delete e vários outros. Esses são os mais importantes e o que eu recomendo que você vai utilizar no seu dia a dia aí como desenvolvedor. Eles vão buscar informações, enviar informações, editar informações dentro do banco de dados com o servidor. Aqui eu recomendo que você utilize ali, que você crie um mini projetinho, né, para você conseguir desenvolver essas habilidades. Eu recomendo muito que você utilize o Firebase, que vai ser o primeiro contato que você vai ter aí com um servidor para você entender como enviar e salvar coisas num banco de dados. Firebase é uma ferramenta do Google e ela se integra muito bem com o JavaScript puro e a gente vai poder estar utilizando ela aí para continuar o nosso progresso aí nos próximos meses. API pública. Tem várias APIs públicas que você pode estar utilizando, tem para você pegar a imagem, até mesmo você pode utilizar o próprio Firebase como a sua API, né, sua API, para você enviar e salvar os dados e você conseguir criar o seu primeiro mini projetinho com API. A gente falou que ia falar sobre CRUD, né?
CRUD é um tipo de projeto que a gente utiliza na programação, que é a base de qualquer sistema da informação. Hoje, quando você entra, eu vou dar o um exemplo aqui no Mercado Livre, né? Quando você entra no Mercado Livre, você quer encontrar um produto lá para comprar. Para você encontrar um produto, algum fornecedor já foi lá e cadastrou um produto. Então você consegue entender que tem várias ações que acontecem dentro de um sistema. O fornecedor ele foi lá e criou um dado que você pode estar comprando, um produto. Essa ação, né? Ela é o C do nosso acrônimo CRUD, ou criar um dado a ser salvo dentro do nosso banco de dados. O R, que é a segunda letra do nosso acrônimo, é o read, de ler, que é quando tu vai lá e vê qual que é o produto que o fornecedor cadastrou. O U de update é quando esse fornecedor ele vai lá, muda o preço, ele muda a quantidade, então ele está atualizando os dados no banco de dados. E o D, que seria o nosso deletar, é quando o fornecedor vai lá e faz o delete desses dados. Então tu consegue entender que hoje tudo é CRUD. Então, se tu entra numa rede social, tu cria um post, tu faz uma curtida, tá editando ali, tu comenta, tu tá criando um novo registro dentro daquele registro e assim por diante. Então, TikTok, Instagram, rede social, e-commerce, é tudo um grande CRUD com várias outras funções. Então, eu recomendo que você faça o que nesse quarto mês aqui, que você crie um projetinho CRUD de lista de tarefas, onde você consiga adicionar uma lista de tarefas, salvar ela no banco, recuperar, mostrar para o usuário, consiga editar e deletar. Simples, é só isso. Isso vai fazer com que tu consiga aprender muito sobre programação. Mas não para por aí, a gente tem o nosso quinto mês aqui, que a gente vai estar vendo algumas outras coisas, né? Já pensando em a gente estar pronto para o mercado e conseguir a nossa primeira vaga, eu coloquei aqui o Git, o GitHub e os verbos do HTTP. A gente falou ali sobre o Fetch API, mas os verbos do HTTP são muito maiores. A gente tem ali promises, você tem que aprender a trabalhar com promises, tratar promises, entender que existem vários status, né? Por exemplo, 200, status 200 do HTTP significa que está tudo ok. Status 404, que é um dos mais conhecidos, é que o conteúdo não foi encontrado. E tem vários outros que você tem que aprender para conseguir se comunicar bem com um servidor. O objetivo desse quinto mês aqui, eu quero que seja versionar e entender essas restrições. O Git, você tem que aprender porque é uma ferramenta extremamente importante. Sem isso, você não vai trabalhar como programador. Não tem programador que não sabe Git. O Git é o controlador de versão de código. É o que vai fazer o código sair da sua máquina e ir para o servidor. É o que vai fazer você entregar o seu código. Para isso, nós temos alguns conceitos aqui, como commit, que é você enviar o seu código. Temos branches, que é onde você armazena o seu código. Basicamente é o que a palavra diz, né? É um ramo, como se você tivesse uma árvore com vários ramos e você tira um ramo para trabalhar ali. O merge também é muito importante, que é quando você pega do amiguinho, né, o ramo do amiguinho e mergeia, né, junta com o seu. Então, esses são alguns conceitos do Git, você vai precisar aprender isso. Aqui eu separei o GitHub também, porque o GitHub é aquela ferramenta, né, aquele site, aquele servidor que vai salvar os nossos códigos. Você tem que aprender a utilizar o GitHub, porque mesmo que dentro das empresas a gente utilize outras ferramentas, como o Azure, DevOps, AWS, todas são baseadas no GitHub e na ferramenta Git. Então, você sabendo utilizar o GitHub, você vai saber essas outras ferramentas que a gente costuma utilizar dentro de uma empresa. É muito importante aqui que você aprenda, que você já saiba que o Git ele tem uma metodologia. Programação é uma coisa extremamente organizada, cheia e metódica, então a gente tem vários métodos ou padrões que foram definidos que a gente tem que seguir. E existe um padrão de entrega quando a gente está falando em utilizar aí o Git. O Git tem a metodologia dele que chama Git Flow. Esse Git Flow ele define como que a gente vai organizar os fluxos de branches para conseguir entregar, desde o desenvolvimento até chegar em produção, onde chega ali no usuário final. Então, recomendo que nesse mês você pegue aquele projetinho que tu criou e que tu consiga fazer o desenvolvimento de uma nova feature, como ali uma de carrinho, né, para você conseguir seguir o fluxo
de entrega com o Git, que você consiga pegar esse projetinho e consiga colocar ele no Git e utilize ali o GitHub Pages para você mostrar para outras pessoas. O GitHub Pages ele vai te dar um domínio, né, um link para que você possa acessar de vários outros lugares esse site. Então, com tudo isso pronto, com tudo isso pensado, com código limpo, um código bem escrito, com código organizado, com o básico de REST, né, que é você conseguir se comunicar com uma API, você vai entregar esse projetinho aí no seu GitHub Pages. O nosso 6º mês, a gente vai entender aqui uma coisa muito importante. O objetivo aqui é começar a entender frameworks. Aqui a gente já vai ver muito mais coisa do que lá no 1º mês, mas você já está preparado para entender tudo isso. Para você entender frameworks, você precisa começar a entender que existe um carinha chamado NPM, que significa o versionador de pacotes do Node, que controla o JavaScript, controla os pacotes do JavaScript. Eu coloquei aqui Vue.js porque eu recomendo que você comece por ele, porque ele é um dos que tem a menor curva de aprendizado e que você consegue criar coisas impressionantes de uma forma muito fácil. Na minha opinião, é o meu framework preferido. Qual que é o objetivo desse 6º mês? Criar um projetinho da mesma forma que a gente criou ali no mês 5, que é você incluir ali uma API do Firebase para salvar esses dados, salvar esses registros de tarefas. Mas aqui dentro do Vue.js ou dos frameworks em si, não importa se você pegar outro framework, tem vários conceitos importantes que você tem que saber. No caso, componentes. Em todos os frameworks a gente vai criar componentes. A gente tem esse conceito de componentização, que é a mesma coisa que a gente faz uma função. Lembra que eu falei lá sobre fazer o bolo? Em vez de agora ser só uma função pequena que faz um bolo, a gente pode ter uma tela inteira, uma função inteira, um componente de formulário inteiro que a gente pode estar utilizando em vários lugares. Isso é muito importante porque você pode precisar disso no seu site em vários lugares. Além disso, quando você estiver utilizando esse mesmo código em vários lugares, você vai poder ter uma manutenção muito mais simples. Que imagina assim, tá? Eu criei 5 páginas e eu repliquei o código nas 5 páginas. Só que agora o PO, né, o Product Owner, que a gente vai ver o que é um pouquinho mais para frente, ele solicitou que seja mudado a cor e que seja mudado o preço que a gente vai estar pagando dentro desse formulário. Tu ia ter que mexer nisso 5 vezes. E vai que tu esquece de mudar no 5º formulário, só muda em 4. Imagina o problema que isso dá. Já quando você componentiza, você cria um componente fixo para ele estar sendo utilizado em outros lugares, você mexe apenas em um lugar no código. Também, muito importante você entender o conceito de props e emits. Quando a gente tem um componente, a gente tem um pai, né, basicamente, um componente que é o principal. A gente costuma chamar de componente pai. Então, esse componente pai, ele precisa enviar informações para os componentes filhos, ou os que estão sendo importados aqui dentro. Então, ele passa essas informações a partir de props. E essas props, elas são reativas. Significa que quando eu mexo no pai, mexe no filho. Eu não preciso mais atualizar. E o filho também conversa com o pai a partir dos emits, ou ele envia um evento, esse evento volta de novo para o pai. Ali dentro a gente também tem vários tipos de decisão, né? Do mesmo jeito que a gente tem na lógica de programação, a gente vai ter aqui os controladores, né, que a gente tem são o VIF, VFOR e VModel. Esses são os mais importantes e eles acontecem direto dentro do nosso HTML. Como se você pudesse colocar um if, só que para dizer se um componente vai aparecer, uma tag do HTML ou não. Temos ali também o VFOR, que seria como um for each, que você escreve um HTML e ele vai ser replicado várias vezes. Isso é muito legal e muito importante para utilizar em lista. Então você tem lá um array, que é uma lista de dados, e você pode passar esse array para esse VFOR aqui, e ele pode criar uma lista
que vai ter ali botão de editar, botão de deletar e as informações. Ele vai criar lá todos os 10, 20, 30 registros. E aqui também a gente tem o vModel, que seria como o nosso value lá do JavaScript, que é como você passa valor, um tipo de dado, para dentro do input ou até mesmo para dentro do HTML. Seguindo aqui, a gente tem mais dois conceitos muito importantes. Aqui eu coloquei o Axios, né? O Axios é uma ferramenta que ele empacota o Fetch API e ele dá muito mais funções para a gente utilizar. Ele é muito utilizado dentro dos frameworks, é muito importante que você saiba, porque ele é um requisito para você entrar em alguma vaga. Ele é basicamente um Fetch API anabolizado. E também temos o conceito de roteamentos ou de routers. Imagina assim, você entra num site e ele tem várias páginas, né? Ali dentro você nota que ele não recarrega a página. Isso significa que ele é uma single page application ou uma aplicação de uma página só. Essa aplicação de página só, ela pega um HTML, carrega e muda os componentes a partir do URL que está lá em cima. É isso que são rotas, você conseguir mudar os componentes ou conteúdo que está aparecendo na tela a partir da rota, né? Como se fosse essa rotinha que tem aqui em cima no meu PDF. A partir daí, você já vai ter conseguido desenvolver um conceito muito importante para o seu aprendizado, que é o SPA, que é um SPA consumindo uma API. Imagina, você já tem ali um projetinho que você pode buildar e também colocar lá dentro do seu GitHub para que outras pessoas possam ver e já pode dizer, ah, eu sei um framework. Aqui, tu já está muito na frente de vários outros concorrentes. Mas eu não quero parar aí. Hoje o mercado ele tem mudado cada dia mais, então eu sempre recomendo que você seja um desenvolvedor básico completo, que você tenha todos os conhecimentos. Mesmo que tu for atuar só no front-end ou só no back-end, tu tem que entender o conjunto como um todo. Então eu trouxe aqui no mês 7 um framework de back-end. Aqui você não precisa entender tudo, nem do de Vue.js ou de front ou do de back-end, mas você tem que conseguir fazer esse projetinho básico para você continuar evoluindo. E tem muito mais chance, é claro, de iniciar numa vaga. Aqui eu escolhi o Laravel, porque o Laravel é um dos mais utilizados aí hoje em dia, mesmo que muita gente diga que são outros frameworks. Hoje, no mundo, tem muita coisa desenvolvida em Laravel PHP. Se você for parar para pensar, o WordPress é com PHP. E o WordPress é basicamente 90% dos sites que existem por aí na internet. Então, por mais que as tecnologias estejam avançando e que existam, por exemplo, Node, React, que muita gente diz que é muito utilizado, que você deveria aprender, a quantidade de projetos legados, a quantidade de projetos já existentes com essas tecnologias, ela é muito, muito, muito grande. É só você procurar ali no LinkedIn ou até mesmo no Google quantas vagas existem para esse tipo de linguagem. O que eu quero dizer com isso? Laravel e o Vue, eles têm uma integração muito boa, que é o famoso Laravel, que é Laravel com Vue. E quando eu recomendo para os meus alunos que eles estudem, eu recomendo que eles peguem uma área que tem muito mais emprego, né? Tem muito mais chance deles iniciar na programação. E pensa assim, ó, empresas muito grandes como Nubank, como PayPal, como C6 Bank, YouTube, essas empresas grandes, Tesla, NASA, assim, eles não utilizam esse tipo de linguagem, é claro. Mas pensa assim, tu acha que tu como iniciante vai conseguir um emprego nessas empresas? Cara, não vai conseguir, é muito, muito difícil. O cara já tem que ser muito bom para trabalhar lá. Eles realmente trabalham com tecnologia de ponta. Só que qual que é o objetivo quando a gente fala em iniciar na programação? Pegar uma empresa menor, uma empresa que tem uma demanda específica, que vai dar mais oportunidade para um iniciante ali dentro. Essas empresas normalmente elas desenvolvem software para farmácia, para mercado, para padarias, coisas normais assim. Até mesmo eu trabalho numa empresa de educação. A gente tem um software que desenvolve livros. Então, provavelmente vai ser muito mais fácil você conseguir uma vaga numa empresa assim do que na NASA, por exemplo, ou em algumas outras empresas de grande
suporte. Então, recomendo que você aprenda um framework como Laravel. Claro que você pode escolher outro, mas os dois aqui eles casam muito bem. O objetivo aqui é criar um back-end real com rotas, controllers, views e migrations. Existe um conceito muito importante que você tem que saber aqui, que é o de MVC. MVC é um modelo de projeto que a gente tem na programação, que ele separa, ele organiza as responsabilidades em models, views e controllers. Muito importante que você saiba disso. Então, a partir daí, a gente vai poder ter um outro tipo de rota, que são rotas de API, que é aquele link que você aprendeu a utilizar lá no Firebase para mandar um fetch, para mandar um post, para mandar um get. Então, isso são rotas. Eles vão se comunicar, essas rotas aqui, elas vão se comunicar com o nosso controllers ou os nossos controladores. Esses controladores vão ir lá numa model que é conectada com o banco de dados e vai trazer informações para a gente poder responder lá para o nosso Vue.js, para o nosso front-end. O objetivo aqui é você criar um projetinho CRUD, um projetinho simples para que você consiga entender todos esses conceitos. Entre mandar a requisição do front-end, chegar no back-end, comunicar e salvar dentro do banco de dados e dizer para o front-end que está tudo ok. Aqui eu coloquei também migrations. Migrations é a forma que a gente utiliza para criar uma nova tabela dentro do banco de dados. Existem dentro dos frameworks um negócio chamado ORM, que é o gerenciador ali do banco de dados, que é basicamente, hoje a gente não se escreve mais SQL para se comunicar com o banco ou PHP puro para se comunicar ali com o banco. A gente tem esses gerenciadores. Então, o Laravel tem o Eloquent. E a partir das migrations, a gente consegue criar uma nova tabela dentro do banco de dados. O objetivo aqui é criar o nosso primeiro CRUD com o nosso Vue e integrado com o nosso Laravel. Eu recomendo aí que você utilize um carinha chamado Jetstream também para fazer um login para esse cara e conseguir começar a entender ali como separar as responsabilidades ou os dados de cada usuário. Por exemplo, você pode criar 5 usuários e cada usuário ele tem uma lista de tarefas diferentes. É isso que a gente faz no dia a dia como programador. Aqui no mês 8, tem uma coisa muito importante que são alguns conceitos que você tem que estudar sobre banco de dados. Banco de dados tem uma estrutura de dados, eles salvam dados diferentes. Ele basicamente é como se você pegasse ali uma tabela no Excel, né, uma planilha do Excel e conseguisse salvar vários dados. Então eu tenho nome e o tipo que eu estou salvando. Então eu tenho o nome de usuário, vai ficar ali o nome do usuário. E-mail, todos os e-mails. E assim por diante, idade, número, e eu tenho classificado ali quantos registros eu tenho. De uma forma bem simplificada, um banco de dados ele se organiza dessa forma, uma tabela. Então, mas a gente também tem aqui, ó, relacionamentos. Significa que eu posso relacionar uma tabela com outra e o Laravel utiliza-se muito disso para conseguir encontrar relação, né? Eu quero pegar as compras, né, de um cliente tal. Então eu relaciono tabela de usuário com tabela de compras. A gente tem aqui de novo migrations, então você tem que aprender muito bem a criar migrations, seeds, que são as sementes, que são registros que tu já deixa lá dentro do banco de dados, carry builder e o próprio Eloquent que vai estar fazendo isso ali pra gente. E a ideia aqui, ó, eu recomendo que nesse 8º mês você comece a modelar um e-commercezinho. O que eu quero dizer com e-commerce? E-commerce, o que tem ali? Tu tem um login, tu tem um registro de produto, tu tem uma venda de produtos, tu envia um e-mail para dizer que alguém comprou, alguém tem que enviar, alguém tem que pegar um reembolso, tem que ter carrinho, tem que ter pagamento. Se tu pensar, isso é basicamente todos os conhecimentos que tu precisa para trabalhar em qualquer empresa como programador. Então se esforça muito em desenvolver este e-commerce. E aqui, ó, no 9º mês, eu coloquei para você terminar de construir todo este projeto. Então a gente já tem a nossa integração do Laravel com o Vue e a gente vai estar fazendo o que? Consumindo API, utilizando JWT, que é a autenticação, vai ter um painel de cliente, vai desenvolver um painel de administração para a gente ver quem comprou, quem não comprou, quem pagou com boleto, quem não pagou ainda, para quem que eu tenho que entregar. E esse sistema ele tem que ficar prontinho com todas essas funções ali até o seu 9º mês. Porque a partir
partir do 10º mês, a gente não vai ver mais coisas sobre programação. Eu recomendo que você continue estudando e desenvolvendo seu projeto, que é assim que você vai aprender a programar, mas aqui a gente vai ver metodologias. As duas metodologias mais importantes de trabalho que a gente tem para se aprender é o Git e o Ágil, Git Flow, né, que a gente falou lá atrás. Então, recomendo que você aprenda a utilizar essa metodologia, a branchear, a desenvolver a tua feature e conseguir entregar ela até produção seguindo todo o método que manda o Git. Também temos Ágil, né, metodologias ágeis, que ele traz o Scrum e o Kanban. O Scrum é a metodologia que a gente utiliza para dizer como que funciona desde a ideia de uma nova feature, a ideia de o que deve ser feito. Por exemplo, o Product Owner, que é o dono do produto, vai chegar lá, vai falar com os usuários, ele vai dizer, entendi que os usuários querem uma feature de carrinho para o nosso sistema. Ele vai falar com os desenvolvedores utilizando o Scrum. Então vai ter lá a reunião de refinamento, onde a gente vai refinar tudo isso, vai entender o que realmente o usuário quer e vai dizer uma solução. A partir daí a gente planeja como que a gente vai desenvolver isso e depois a gente vai ter o desenvolvimento disso. Seguido disso, a metodologia ágil, né, o Scrum, ele diz que a gente vai ter uma reunião todo dia chamada Daily Scrum, para a gente dizer o que a gente está fazendo, se a gente tem algum impedimento e assim por diante. E depois do fim, né, que a gente já planejou tudo isso, normalmente dura 2 semanas, que é o período de uma sprint, que já é definido antes de a gente começar o desenvolvimento, a gente tem uma reunião de entrega onde a gente vai mostrar o que foi desenvolvido para o dono do produto, que vai dizer, não, é esse aí que eu queria, ou não, está tudo errado, vamos ter que refinar isso aí de novo. Aí também tem uma última reunião dentro da metodologia ágil do Scrum, que é o review, que é basicamente como a gente entender, né, todo mundo se reúne e tenta entender o que a gente poderia ter feito melhor para que na próxima sprint, para que no próximo período de entregas, a gente consiga se dar melhor, ter menos trabalho, menos impacto e menos impedimento. E também tem o Kanban, que é basicamente você utilizar aqueles cardzinhos para puxar lá e dizer, eu estou fazendo tarefa X, eu estou criando o card de carrinho. Então, os seus stakeholders, os seus gerentes vão saber o que tu está fazendo. E nisso, você pode entregar ali um projeto pensado, desenvolvido, refinado, utilizando o Git Flow, por comitar dentro das branches, mandar para a produção, que seria lá o seu Git dentro do GitHub Pages, e utilizar o Trello como o seu Kanban, né, como seus cards. Aí, 11º mês. Espero que aqui você já consiga ter todas essas funcionalidades. Se você não tem, utilize esse tempo aqui para terminar de criar todas essas funcionalidades. O objetivo é um projeto profissional completo com tudo que você precisa. Cadastro de produto, carrinho, login, pedidos, pagamento, painel de administrador. Isso aqui é o produto pronto, ele tem que estar pronto para estar deployado, né? Ou comitado ou em produção para que alguém possa utilizar. Utiliza todos os métodos do GitHub, comita bem bonitinho para que isso esteja no GitHub, cria um README bem bonito, bem preparado, bem escrito de tudo que tu passou para desenvolver isso, porque este projeto a gente vai utilizar muito para mostrar para os recrutadores agora no 12º mês para tu conseguir a tua vaga. Se tu fez tudo certo até agora, tu tem um baita projeto e tu tem na mão experiência prática para conseguir iniciar na tua primeira vaga. Chegamos no nosso tão querido 12º mês, que é basicamente quando que a gente vai realmente colher os frutos do nosso trabalho árduo. Mas antes disso, a gente tem que ter algumas coisas prontas aqui. Tem que ter o nosso Single Page Application criado, tem que ter o nosso CRUD, né, o nosso projeto e-commerce totalmente montado. E a partir daí, a gente vai montar um currículo mostrando todas as nossas habilidades, vai preparar o nosso LinkedIn para que ele mostre que a gente realmente tem essas habilidades. Eu vou deixar um vídeo relacionado aqui embaixo de como tu pode preparar um currículo e o teu LinkedIn para isso. Aí, nesse 12º mês, a gente vai fazer um review de toda essa nossa jornada para a gente saber se a gente tem todos os conhecimentos. Então, começamos HTML, CSS, lógica, JavaScript, Git, HTTP,
framework de front-end, framework de back-end, banco de dados, integração com API, Gitflow, metodologia ágil, Scrum e ter um e-commerce prontinho para que a gente consiga mostrar para os recrutadores e conseguir ali o nosso primeiro emprego. Tem várias coisas que a gente tem que fazer aqui para que a gente esteja na frente de outros candidatos quando a gente fala em fazer uma entrevista. Por exemplo, você não vai dizer que você, eu sou um iniciante, eu ainda não tenho experiência, sabe? Meu Deus, eu tô todo perdido. Não, não é assim que você vai fazer. Você vai se mostrar como um profissional capaz para que você consiga mostrar para aquele profissional, para aquele recrutador que tu tá pronto para somar dentro de um time. Se tu quer saber realmente como aplicar tudo isso no teu dia a dia, eu tenho um método completo onde a gente vai ver tudo isso que a gente viu e ainda como se preparar para entrevistas. O link vai estar na descrição, eu vou deixar um vídeo aqui em cima para você ver tudo que você vai adquirir com o curso, junto com o meu acompanhamento via WhatsApp. Se você chegou até aqui, parabéns! Você está na frente de várias outras pessoas. Com esse conteúdo aqui, eu tenho certeza que se você aplicar ele bonitinho, você vai conseguir a sua primeira vaga. Antes de você pensar que é só isso o trabalho de um desenvolvedor, existem várias outras tecnologias que ao longo do tempo você vai precisar aprender. Mas eu quero deixar bem claro que para júnior, quando você estiver na sua vaga de júnior, as empresas esperam que tu saiba menos coisas. Então, para te deixar mais preparado para quando você estiver entrando na sua vaga, eu preparei um conteúdo aqui mostrando que tudo isso de tecnologia que a gente viu, né, HTML, CSS, JavaScript, banco de dados, linguagem de back-end, HTTP, ele soma apenas um pequeno espaço dentro do desenvolvimento de software real, e o vídeo para você aprender o que compõe tudo isso vai estar aqui do ladinho.